Toda mulher já se perguntou pelo menos uma vez: por que ele não me valoriza? A resposta pode ser dura, mas precisa ser dita. A maioria das mulheres entra em um relacionamento esperando ser reconhecida, amada e tratada como prioridade. Mas quando isso não acontece, a frustração toma conta e começa um ciclo vicioso de cobrança e decepção. O problema é que muitas vezes a raiz da questão não está no outro, mas sim na forma como a dinâmica da relação foi construída. Se um homem não valoriza sua parceira, algo na comunicação entre vocês está quebrado. E, ao contrário do que muita gente pensa, valorizar não tem nada a ver com dar presentes caros ou fazer declarações de amor cinematográficas. Valorizar significa respeitar, ouvir, considerar. É um sentimento que se manifesta nos pequenos gestos. Ele presta atenção no que você fala? Demonstra interesse nos seus sentimentos? Se a resposta for não, pode ser um sinal claro de que esse relacionamento não está saudável. Mas aqui vem um ponto crucial: porque algumas mulheres são extremamente valorizadas e outras, não. O segredo está no equilíbrio entre amor próprio, independência e compatibilidade. Um homem respeita a mulher que sabe o que quer e não se sujeita a qualquer coisa. Se você se percebe abrindo mão de suas vontades, se anulando para agradá-lo, ou aceitando migalhas de afeto, ele vai perceber. E, infelizmente, muitas vezes, isso diminui seu valor aos olhos dele. Então, antes de colocar toda a culpa nele, vale a pena se perguntar: eu estou me valorizando primeiro? Se você não tem certeza, fique até o final deste vídeo. Vamos falar sobre os principais erros que minam a valorização em um relacionamento e o que você pode fazer para mudar isso. Comunicação. O que você está fazendo errado? Relacionamentos são construídos com palavras. Se a comunicação entre vocês falha, tudo o que vem depois vai desmoronar. O erro mais comum das mulheres: esperar que ele adivinhe o que está errado. Homens não têm bola de cristal. Se você está magoada, frustrada ou precisando de algo, fale. Mas fale da maneira certa. Gritos, indiretas e longos discursos emocionais tendem a afastá-lo ao invés de aproximá-lo. Agora, imagine essa cena: ele esquece uma data importante. Você passa o dia de cara fechada, esperando que ele perceba e peça desculpas. Mas adivinhe? Ele não percebe. E no final do dia, quando ele pergunta o que foi, você responde com um seco nada. Esse tipo de comunicação passivo-agressiva só gera ressentimento e distância. Se algo te incomoda, diga com clareza: fiquei chateada porque isso era importante para mim. Pronto, sem drama, sem joguinhos. Um relacionamento saudável depende de uma comunicação aberta e respeitosa. Falar de forma clara, sem cobranças excessivas, faz com que ele te escute de verdade. Use frases como: quando você faz isso, eu me sinto assim, ao invés de você sempre faz isso, você nunca se importa. Pequenas mudanças como essa fazem uma diferença absurda. E mais, comunicação não é só falar, mas também ouvir. Se ele sente que cada conversa vira um interrogatório ou uma lista de reclamações, ele vai parar de se abrir. Escute, mostre interesse e valorize o que ele diz. Relacionamento é via de mão dupla, e a forma como vocês se comunicam define o quanto vocês vão se entender. Respeito. Você se sente valorizada? O respeito é a base de qualquer relacionamento duradouro. Sem ele, não existe confiança, não existe amor, não existe segurança. Mas como saber se você está sendo realmente respeitada? Simples: se ele te menospreza, faz piadas ofensivas sobre você na frente dos outros, ou ignora suas opiniões, isso não é brincadeira, isso é desrespeito. E desrespeito não deve ser negociável. Muitas mulheres confundem paciência com tolerância ao inaceitável. Se ele constantemente te coloca para baixo, interrompe suas falas, faz comentários depreciativos sobre sua aparência ou desconsidera seus sentimentos, isso não é algo que melhora com o tempo. Quanto mais você aceita, mais ele entende que pode continuar. Respeito também se reflete nas pequenas atitudes do dia a dia. Ele te ouve quando você fala? Ele se preocupa em te incluir nas decisões dele? Ele demonstra consideração pelo seu bem-estar? Se a resposta for não, então talvez seja a hora de rever se esse relacionamento vale o seu esforço. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária: a forma como você se respeita ensina o outro a te respeitar.
Se você impõe limites, deixa claro o que aceita e o que não aceita, e tem coragem de se afastar quando necessário, os homens passam a te ver de outra forma. Mulheres que se valorizam não aceitam migalhas de respeito, e é exatamente por isso que são tão respeitadas. Independência. Você se perdeu no relacionamento? Já viu aquelas mulheres que, ao entrarem em um relacionamento, simplesmente desaparecem do mundo? Elas param de sair com as amigas, largam os hobbies, vivem em função do parceiro. E então, um belo dia, percebem que não são mais a mesma pessoa. Pior ainda, percebem que ele também percebeu isso e já não a enxerga com a mesma admiração. A verdade é que homens admiram mulheres independentes. Isso não significa que você precise ser fria ou distante, mas sim que tenha sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria essência. Se você vive apenas para o relacionamento, cedo ou tarde vai sentir um vazio enorme. E, ironicamente, essa dependência excessiva pode fazer com que ele perca o interesse. Quer um exemplo prático? Se antes do relacionamento você fazia academia, lia livros, saía com amigas, viajava. Por que parar? Manter sua rotina não é egoísmo, é essencial. Quanto mais você se valoriza e mantém sua individualidade, mais ele sente que precisa te conquistar todos os dias. Então, a pergunta é: seu mundo gira apenas ao redor dele? Se sim, é hora de resgatar sua própria identidade. Voltar a fazer coisas que te fazem bem, investir no seu crescimento pessoal e lembrar que o relacionamento é uma parte da sua vida, não a única coisa que define quem você é. O poder da compatibilidade. Amor não é suficiente. Muitas mulheres acreditam que o amor, por si só, basta para manter um relacionamento saudável. Mas aqui vai uma verdade dura: amor sem compatibilidade é um convite para frustração constante. Você pode amar alguém profundamente, mas se seus valores, objetivos e estilos de vida não se alinham, esse amor pode se transformar em um campo de batalha emocional. Pense em um casal onde um sonha em ter filhos e o outro não quer nem pensar no assunto. Ou alguém que ama viajar, explorar o mundo, enquanto o outro só quer ficar em casa. No início, as diferenças podem parecer pequenas, mas, com o tempo, elas se tornam grandes muralhas entre vocês. E o pior? Quanto mais você ignora esses sinais, mais difícil será aceitar que a relação pode não funcionar. A compatibilidade não significa serem iguais em tudo, mas sim terem princípios semelhantes e uma visão de futuro alinhada. Um relacionamento equilibrado precisa de sintonia emocional e propósito compartilhado. Não adianta tentar forçar um encaixe que não existe. Se cada conversa termina em um debate cansativo sobre os mesmos problemas, pode ser que vocês estejam insistindo em algo fadado ao desgaste. Se você sente que está sempre tentando mudar quem ele é ou que precisa abrir mão da sua essência para que o relacionamento funcione, essa relação realmente te faz feliz? Não ignore os sinais de incompatibilidade só porque o amor ainda existe. Às vezes, o amor precisa dar espaço para o respeito e a realidade. Confiança. Sem isso, nada funciona. Se você precisa checar o celular dele escondido, fuçar redes sociais ou sentir que sempre há algo oculto, esse relacionamento já está doente. A confiança é a base de qualquer relação saudável, e sem ela, tudo se torna desgastante, pesado, sufocante. E, acredite, um relacionamento sufocante não sobrevive por muito tempo. A desconfiança pode surgir de várias formas. Talvez ele tenha dado motivos para isso, talvez você já tenha sido traída no passado e carrega essa insegurança. O problema é que a falta de confiança gera um ciclo vicioso. Quanto mais você desconfia, mais ele se sente pressionado. Quanto mais ele se sente pressionado, mais se distancia. E, no fim das contas, o relacionamento se desgasta até chegar ao ponto de ruptura. Reconstruir a confiança exige tempo e disposição dos dois lados. Se houve uma quebra de confiança no passado, é fundamental que isso seja resolvido abertamente, sem joguinhos ou punições emocionais. Perdoar não significa esquecer, mas sim decidir seguir em frente sem usar o erro como munição em cada discussão. Mas e se a confiança nunca existiu de verdade? Se desde o começo você sente que algo está errado, que ele esconde coisas, que as atitudes dele não combinam com as palavras, então talvez o problema não seja a falta de confiança, mas sim a falta de um motivo real para confiar. E, nesse caso, a melhor escolha pode ser se afastar antes que esse relacionamento te consuma completamente. Expectativas irreais.
o amor não é como nos filmes. Quantas vezes você já se pegou comparando seu relacionamento com aqueles romances de novela ou filmes de Hollywood? A ideia de um amor perfeito, onde tudo se encaixa e o parceiro sempre sabe exatamente o que fazer, é tentadora. Mas a realidade é bem diferente. O amor real exige esforço, paciência e, principalmente, maturidade para lidar com as imperfeições. Esperar que seu parceiro te entenda sem que você precise se comunicar, que ele te surpreenda o tempo todo com gestos românticos dignos de um conto de fadas, ou que ele nunca tenha falhas, é o caminho mais rápido para a frustração. Nenhum relacionamento sobrevive à pressão de expectativas irreais. Relacionamentos saudáveis não são construídos apenas nos grandes momentos, mas sim no dia a dia, no café da manhã compartilhado, na mensagem inesperada no meio do expediente, na disposição de resolver as diferenças sem transformar cada desentendimento em um drama. O amor real está nos detalhes, não nas grandiosas cenas de filme. Se você está sempre insatisfeita porque ele não faz tudo como deveria, talvez o problema não seja ele, mas sim a sua visão sobre o que um relacionamento deveria ser. Liberte-se da necessidade de um amor de cinema e comece a valorizar um amor de verdade, naquele que resiste ao tempo, à rotina e às imperfeições. Vida sexual, o termômetro da conexão. A intimidade física é um dos pilares mais importantes de um relacionamento. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o desejo não morre apenas por causa da rotina ou do tempo, ele morre quando a conexão emocional se perde. Se vocês não têm mais desejo um pelo outro, algo precisa ser ajustado. Um dos erros mais comuns nos relacionamentos longos é tratar o sexo como uma obrigação, ao invés de um momento de conexão genuína. Quando a relação esfria, muitos casais simplesmente aceitam isso como normal. Mas, se você quer manter um relacionamento saudável, precisa entender que a vida sexual reflete a qualidade da relação como um todo. A comunicação aqui é essencial. Se algo mudou, converse sobre isso. Se há inseguranças, medos ou bloqueios, é melhor trazer o assunto para a mesa do que fingir que está tudo bem. A pior coisa que pode acontecer no relacionamento é um dos dois se sentir sozinho, mesmo estando acompanhado. E, se você sente que a intimidade esfriou, invista nisso. Pequenos gestos podem reacender o desejo, desde uma troca de olhares mais intensa até algo novo na rotina do casal. A paixão não desaparece do nada, ela só adormece quando deixamos de alimentá-la. Resolução de conflitos. Brigar não é o problema, e sim como vocês brigam. Todo casal briga, mas nem toda briga destrói um relacionamento. O problema não está na discussão em si, mas em como ela acontece. Se cada desentendimento vira um campo de batalha, com gritos, acusações e portas batendo, é um sinal claro de que a relação está sendo corroída por ressentimentos. Uma discussão saudável não deve ter vencedores ou perdedores, mas sim duas pessoas dispostas a resolver um problema juntas. O erro mais comum: discutir para provar quem está certo, ao invés de buscar uma solução. Se você percebe que toda briga acaba se tornando um ataque pessoal, algo precisa mudar. O segredo para resolver conflitos sem destruir o relacionamento está na forma como vocês falam um com o outro. Evite frases como "você sempre faz isso" ou "você nunca me escuta". Em vez disso, experimente algo como "quando isso acontece, eu me sinto assim". Pequenas mudanças na comunicação evitam desgastes desnecessários. E lembre-se, se as brigas se tornaram constantes e desgastantes, talvez o problema não esteja no assunto discutido, mas sim na relação como um todo. Brigar por coisas pequenas o tempo todo pode ser um sintoma de algo muito maior, um relacionamento que já não traz felicidade. Se identificou com algum desses pontos? Então chegou a hora de agir. Não adianta reconhecer os sinais e continuar repetindo os mesmos erros. Um relacionamento saudável não se constrói sozinho, ele precisa de atenção, esforço e, principalmente, autovalorização. Se você sente que não está sendo valorizada, volte para si mesma. Pergunte-se: eu estou me tratando com o amor e o respeito que quero receber? Antes de cobrar isso do outro, você precisa estabelecer seus próprios padrões. Amor próprio não é egoísmo, é a base para qualquer relação bem-sucedida. E agora eu quero saber: qual desses tópicos mais impactou você? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente fala a verdade sobre relacionamento sem enrolação.